Quando falamos dos Lus superiores, principalmente daqueles que são os favoritos dos fãs, os 3 primeiros são aqueles que estão no topo da colocação. Seja o Kokushibo, por ser um personagem mais B10, ter uma imponência, ser extremamente forte e basicamente representar o ápice dos Onis, ou o Domo, por ser extremamente sádico, brincalhão e ter uma personalidade bem questionável e que causa muito amor e ódio entre os fãs, ou então um caso como o Akaza, que de início os fãs não gostavam muito, mas conforme ele foi aparecendo na obra e foi mostrada a sua história, mudou muito a perspectiva de cada um. E hoje, com certeza, ele é um dos favoritos, se não o favorito dos fãs. E é sobre ele que eu venho falar aqui hoje. Mais um aviso aqui a vocês, esse vídeo com certeza vai ter muito spoiler. E caso vocês não gostem de spoilers, eu recomendo vocês saírem daqui. Mas caso não vejam problema, continuem, pois eu prometo que esse vídeo estará muito bom. E um aviso aqui a você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, vai aí embaixo, ativa o sininho, deixa seu like, comentem e compartilhem com os amigos, chame mais deles para assistirem aqui e acessarem o canal. Vamos atingir a meta de 1000 inscritos. E comentem aí caso vocês queiram que eu traga um outro personagem que vocês gostem por aqui. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. A história do Akaza começa alguns séculos antes dos eventos principais em Kimetsu. Ele, enquanto era humano, vivia na vila de Edo, bem na parte pobre da vila. Ele vivia com seu pai, e ambos eram discriminados por viverem na parte pobre. Akaza, enquanto era humano, se chamava Soyama Hakuji. Ele era um jovem de tamanho médio, com grandes habilidades físicas, olhos claros e cabelos escuros. E constantemente em sua vida, ele era capturado e punido por cometer pequenos furtos. Ele vivia com seu pai, que era muito doente. Ele tinha a saúde muito fragilizada, e por terem necessidade de conseguirem remédios, ele recorria a cometer furtos para conseguir dinheiro, algo que o seu pai não gostava nada. Mas para Hakuji, aquilo não teria nenhum problema. Ele sacrificaria seu próprio corpo se fosse para o bem de seu pai, que era a única coisa que ele tinha de valor, o amor por seu pai. Nesse período, era comum os criminosos serem marcados com listras em seus corpos para serem identificados. Essas marcas faziam com que toda a sociedade conseguisse distinguir quem era criminoso ou não. E em um incidente onde o Hakuji foi mais uma vez capturado, o seu pai acabou descobrindo isso, ficando extremamente desapontado por ver seu filho naquela situação. Ele não poderia viver aquilo sendo um peso para o seu filho. Ele queria que seu filho tivesse uma vida digna, e por conta disso, acabou tirando a própria vida, deixando apenas uma carta para trás, se desculpando por sempre ter sido um peso para o seu filho, coisa que o Hakuji jamais pensaria nisso. Ele fazia aquilo porque ele amava o seu pai, e nessa carta, o pai de Hakuji pede que ele possa viver uma vida honesta, sem ter que precisar recorrer a crimes para sobreviver, que ele pudesse encontrar uma boa família, ter esposa e filhos, e viver uma vida feliz como ele realmente merecia. Hakuji não entendia aquilo, não entendia por que seu pai tinha feito aquilo, do porquê ele se desculpar no fim, sendo que ele nunca fez nada errado. Ele sempre foi um bom pai pro Hakuji, mesmo que eles não tivessem boas condições, mesmo que a saúde dele fosse frágil, ele nunca destratou o garoto. Perder seu pai foi demais para Hakuji, e mesmo com os pedidos finais de seu pai para que ele vivesse de uma forma digna, ele não aguentava viver aquilo. A sociedade que sempre destratou tanto ele quanto seu pai por viverem na região pobre, ele começou a descontar suas raivas em outras pessoas, onde vila após vila, ele cometia ataques, criando conflitos com outros homens, realmente criando brigas, lutando para extravasar, para liberar todo o seu espírito e de alguma forma até perder sua vida fazendo aquilo. Mas em um conflito em uma vila onde ele acabou derrotando 7 homens adultos, apareceu um homem para pará-lo. O seu nome era Keizo, um artista marcial de um dojo vizinho. Keizo, no momento que viu Hakuji, sentiu o potencial no garoto, viu que na verdade ele não era uma pessoa ruim, ele apenas estava com pensamentos autodestrutíveis por estar se afogando em mágoas e no desespero. Hakuji, quando vê o artista marcial se direcionando a ele, tentando falar alegremente com o garoto, acaba partindo para cima dele, e facilmente é derrotado, e então por decisão do Keizo, ele leva Hakuji para o seu dojo. Ele iria passar seus ensinamentos para aquele jovem, mas ele tinha um propósito. Ele viu que o jovem tinha potencial em proteger os mais fracos, que o jovem era forte, e ele ia passar seus ensinamentos para que o jovem pudesse proteger a sua filha e o seu dojo. A filha de Keizo se chama Koyuki, e assim como o pai de Hakuji, ela tinha uma saúde fragilizada e precisava de cuidados constantes. Keizo e Koyuki seriam as pessoas que mudariam a vida de Hakuji, que mudariam toda aquela perspectiva do jovem para que ele se tornasse alguém melhor. E como Keizo queria, acaba acontecendo. Hakuji aprende o que é certo,
de qual é o dever de quem é forte, em como ele deveria proteger os mais fracos, e ele basicamente se torna um mestre no Soryu, que é a arte marcial dominada por Keizo. Enquanto em relação a Koyuki, Hakuji acaba se apaixonando por ela, e logo eles se tornam noivos. Hakuji começou a viver uma vida que ele jamais pensou que teria, e ele precisava contar isso ao seu pai, que ele estava realizando os desejos que seu pai tinha, de que ele tivesse uma vida feliz com uma família feliz. Em um momento que ele decide viajar para visitar o túmulo de seu falecido pai, algo terrível acontece. Aquele dojo ficava em terras que eram muito cobiçadas, e Keizo acabou ganhando posse daquele terreno por salvar o proprietário de um incidente antigamente. O proprietário deu esse terreno para Keizo como recompensa por ter salvado sua vida, mas as pessoas que viviam ali vizinhos dos dojos rivais tinham muita inveja e nunca tentaram nada por Keizo ser bem mais forte que eles. E agora, com a presença de Hakuji, que se tornou um mestre na arte do Soryu, eles não tinham nenhuma chance em atacá-los diretamente, e para isso eles tiveram que recorrer a algo sujo. Eles envenenaram o posto do dojo, aproveitando que Hakuji não estava mais lá. E por fim, tanto Koyuki quanto Keizo acabam sendo envenenados e perdem suas vidas. Hakuji, quando retorna ao dojo, fica desacreditado em ver mais uma vez as pessoas que ele tanto amava perderem suas vidas, e ele se culpava porque ele não estava presente ali. Mas ele culpava mais a fraqueza, já que para recorrer a meios como aqueles, só podia ser feito por pessoas que eram fracas, que não poderiam lutar e por isso tinham que recorrer a táticas covardes. Hakuji naquele ponto estava completamente destruído. Tudo que passava na cabeça dele era pensamentos de destruição. Ele queria eliminar cada uma daquelas pessoas miseráveis que participaram daquilo. E assim ele fez. Ele caçou cada uma delas, criando um cenário que parecia mais ter sido um ataque animal. Aquilo não podia ser obra de um humano. Aquilo foi brutal demais. Muitos se enganam quando pensam que foi o Muzan que transformou o Hakuji em uma criatura sanguinária. Mas antes dele encontrar o Rei dos Onis, ele já havia perdido toda a sua humanidade. Ela se foi junto com Keizo e Koyuki. Eles eram a âncora de Hakuji. Eram eles que traziam a humanidade do garoto à tona. E sem eles, ele ficava completamente sem rumo. E após aquele massacre, ele sai por aí sem direção. E acaba indo de encontro com Muzan. Surpreso por tudo aquilo ter sido feito por um humano, ele decide transformar o jovem em um de seus Onis. E assim faz. Naquele momento, Hakuji morreu de vez. A partir de agora, ele era Akaza. Ao se tornar um Oni, a personalidade de Akaza era bem diferente de Hakuji. Ele se tornou muito sádico e cruel, alguém que era louco por batalhas. Ele detestava quem era fraco e valorizava a força mais do que tudo, indo contra todos os ensinamentos que Keizo passou para ele. Ele não queria mais proteger quem era fraco, já que tudo de ruim em sua vida aconteceu por causa da fraqueza, não dele, mas dos outros. E é por isso que a fraqueza começou a enojar o Oni. Mesmo que ele não tivesse memória de quem ele era, aquilo ficou marcado em sua essência. Ele não tolerava os fracos. A fraqueza era um crime, punível com a morte. Mas em sua alma ainda ficou marcado algo, já que mesmo se tornando Oni, ele não conseguia ferir mulheres, então ele nem mesmo as atacava ou as devorava, o que causava estranheza entre os outros luas, até porque mulheres tinham um alto valor nutricional, e não se alimentar delas acabaria diminuindo a evolução dele como Oni, o que é uma grande surpresa para os outros luas, mas Muzan permitia aquilo, porque mesmo não se alimentando de mulheres, a casa era forte o suficiente para ficar entre os 3 mais fortes. Mas mal imaginava a casa que essa pequena parcela de humanidade que ainda restava nele seria uma das causas da sua derrota no futuro. O Akaza foi introduzido na obra durante o arco do Trem Infinito, mas muitos se enganam se pensam que ele foi lá para ajudar o Lua Inferior 1. Ele só estava ali para procurar o lírio da Aranha Azul, e por um acaso ele acabou encontrando os caçadores, onde um deles chamou bastante a sua atenção. Seria ali que a trajetória de Akaza iria mudar completamente. Em seu encontro, não com Rengoku, mas sim com o Tanjiro. Mas naquele momento, ele não sentia qualquer valor no jovem, muito pelo contrário, ele parte para cima dele e do Inosuke para eliminá-los logo, já que eles eram os fracos ali. Ele não deixaria a oportunidade de lutar contra um Rengoku, que era alguém extremamente forte para os padrões humanos, por ter a presença de gente fraca ali arrastando ele para trás. Porque se ele tivesse a necessidade de proteger outras pessoas, ele não conseguiria lutar 100% focado em vencer. E os fracos só atrapalham os mais fortes. E naquele instante, era só aquilo que ele sentia pelo Tanjiro. Nojo por ele ser fraco, mas isso iria mudar. A luta entre Akaza e Rengoku foi extremamente brutal. Ela nos mostrou um nível de força até então desconhecido. A luta dos dois ocorre com o único foco do Akaza: convencer Rengoku a se tornar um Oni. E nisso se cria um debate entre os dois, do porquê ele deveria se tornar um Oni. E essa é a parte principal dessa luta.
Constantemente o Akaza fica tentando incentivar o Rengoku a se tornar um Oni, oferecendo ele a vida eterna, e de contraparte o Rengoku recusando, porque não necessariamente ter a vida eterna significaria que teria uma boa vida, ele apenas seria algo vazio, sedento por vidas humanas, já que a partir do momento em que você tem uma vida eterna, não tem do que se valorizar. A verdadeira graça na vida é poder sofrer, é poder sentir tudo aquilo, e saber que um momento vai acabar, e por isso você aproveita ela ao máximo. E o Rengoku não se entrega a esses pedidos do Akaza por acreditar que caso ele cedesse à eternidade, na verdade seria apenas a atitude de alguém covarde, de alguém que prefere fugir da realidade da vida do que viver o dia de amanhã. Akaza, durante toda aquela luta, sequer estava lutando a sério. Ele só continuava a persuadir o Rengoku, mas humanos têm limites, e o grande Hashira já estava à beira de sua derrota, já não poderia continuar lutando por mais tempo. E é aí que Akaza fica desesperado, vendo aquele humano tão rico em potencial perder sua vida ali, faz o Lua Superior gritar com raiva e angústia. Só que o que ele não imaginava era o que o Rengoku tinha preparado. Aquele último golpe que foi desferido foi no intuito de prender o Lua, enquanto o sol já estava prestes a nascer. Com o sol nascendo, Akaza não poderia ficar ali parado. E já não podendo esperar a resposta de Rengoku, ele tira o punho do Hashira que o prendia e corre para a floresta. Naquele momento, ele ouviu palavras que ficaram marcadas em sua mente. Não fuja, covarde. Aquele que gritou essas palavras foi Tanjiro, aquele que ele tanto havia julgado como fraco e inútil. Tanjiro gritou aquilo como um desabafo. Após perder ali seu veterano, ele grita com lágrimas em seus olhos, enquanto Akaza se enfurece por aquilo. Alguém mais fraco que ele o chamando de covarde por correr por sua vida, enquanto na verdade ele já tinha ganho aquela luta. Aquilo era uma vergonha, mas ao mesmo tempo era algo que enquanto ele era Hakuji, ele jamais faria. E é isso que começa a criar um conflito em sua mente. O seu encontro com Tanjiro e Rengoku abriram portas para alguns sentimentos humanos que Akaza jamais imaginava que viria à tona. Mesmo que naquele momento fosse algo breve, mas ele fica se remoendo por aquele sentimento que o Tanjiro trouxe nele, mas sem entender o real motivo por estar assim. Naquele momento, o Tanjiro ficou marcado na mente de Akaza, e também na sua futura mudança. Akaza volta a ter uma grande participação quando os caçadores são enviados para o Castelo Infinito, onde ele encontraria Tanjiro novamente depois de um longo tempo. Só que dessa vez, o jovem caçador estaria ao lado de Gyou Tomioka, o Hashira da Água. Akaza fica muito interessado em Tomioka, da mesma forma que ele ficou em Rengoku. E nesse início ele deixa Tanjiro de lado, mas algo muda após ele perceber que o Tanjiro tinha se tornado mais forte, depois de todo o treinamento que ele havia passado. Ele passou a não subestimar mais o jovem, mas a repulsa que ele sentia pelo garoto não mudou. Aquele olhar, aquela forma de agir e falar, em como ele dava tudo de si para proteger os mais fracos, era inaceitável. Pela lei da natureza, os mais fortes sobrevivem enquanto os mais fracos perecem. Ver alguém como o Tanjiro causava náuseas no Lua, e o motivo para isso era que o Tanjiro falava as mesmas coisas que o seu falecido mestre, que de alguma certa forma acabava mexendo com a mente de Akaza, por provavelmente interagir com as memórias dele, mesmo que naquela forma ele não consiga se lembrar bem quem era seu mestre. Mas ver as ações de Tanjiro e ouvir aquelas coisas o fez abrir sua mente para o seu antigo eu. Os seus instintos como Oni falavam que o jovem era sua maior ameaça e que ele deveria se livrar dele. E diferente do que ele fez com Rengoku, ele não tentaria tornar o jovem em um Oni, ele simplesmente o iria eliminar ali, independente do quão forte ele tenha se tornado. E a luta entre os três é feroz, e Akaza não se limita dessa vez. Cada golpe dele ali tinha a intenção de eliminar seu alvo. A própria essência dele como Oni o estava fazendo lutar para eliminar. O seu organismo extinto percebiam que cada momento que passava, mais resquícios da humanidade de Akaza vinham à tona. Em uma parte da luta, em que o Tanjiro começa a dominar seus instintos de luta, anulando totalmente a sua intenção de atacar, foi onde Akaza foi encurralado. Ao ter acertado um golpe fatal em Tanjiro, ele erroneamente acreditou ter eliminado o jovem. E por esse engano, o jovem de alguma forma aparece atrás dele, alertando o Lua sobre o seu ataque. Aquele que era para ter sido seu fim, os seus instintos demoníacos ainda queriam continuar lutando. Ele não pararia, mesmo sem sua cabeça, fazendo algo que nenhum outro Oni tinha sido capaz, além de Muzan. Ele permaneceria ali de pé. O seu corpo continuava com vontade de lutar. Ele jamais aceitaria perder. O seu corpo continuava ali, lutando. Mas conforme ele tentava eliminar o Tanjiro, que desmaiou no meio da luta, o espírito de Akaza entra em conflito com seus sentimentos e memórias de quando era humano. Ver tudo aquilo em como cada um daqueles humanos, que ele julgava como inferiores e mais fracos, em como eles tinham vontade de se proteger, de sobreviver, ver aquilo traz as memórias de seu passado, e como em vida ele sempre foi ensinado a se fazer o certo, de proteger os mais fracos, em como ele deveria usar os seus punhos, o estilo de luta que seu mestre havia ensinado, para proteger e não para atacar os mais fracos. Em seu subconsciente humano, enquanto seu corpo de Oni continuava a lutar sem parar, ele passou a rever tudo o que ele tinha feito, que ele tinha manchado a única promessa que fez ao seu pai e ao seu mestre, de seguir uma vida honesta e digna. Mas tudo que ele fez foi apenas sujar suas mãos com sangue inocente. Ao refletir sobre suas ações, ele percebe que, na verdade,
ele quem era fraco. Afinal, são os fracos que fogem. São eles que nunca lutam cara a cara. São os fracos que usam de artimanhas sujas para vencer. São os fracos que se entregam ao desespero. Os fracos são desprezíveis. Esse pensamento sempre esteve na mente de Akaza. Ele odiava os fracos e deveria eliminar eles. Ou seja, ele deveria eliminar a si mesmo por ter sido incapaz de manter uma simples promessa a quem ele amava. E em seus momentos finais, percebendo como ele tinha sido um tolo esse tempo todo, antes de lançar um ataque mortal a si mesmo, ele sorriu para Tanjiro, um sorriso que transmitia paz e até gratidão. Afinal, foi o encontro com aquele jovem que fez esses sentimentos voltarem a ele. Mas como nem sempre tudo acaba como esperado, mesmo após o consciente de Akaza desistir, o seu corpo não queria parar. Pela influência de Muzan em seu sangue, forçando seu corpo destruído a se recuperar, mesmo que Akaza não quisesse mais aquilo, afinal a sua derrota foi merecida. Ele havia sido decapitado, ele deveria ter pedido sua vida ali. E não continuado. O garoto havia lutado bem, usou seus instintos e suas habilidades para decapitar o Oni. Então voltar a lutar depois daquilo era uma atitude desonrosa. Ele apenas queria partir com um pouco de honra. A mente do Lua começou a alternar entre suas ambições como Oni e seus sentimentos como humano. Mas alguém chega para salvá-lo dessa tormenta. Koyuki chega ali e diz que está tudo bem. Ele já havia feito o bastante e já era hora dos dois estarem ali. Com lágrimas em seus olhos e se desculpando por tudo que tinha acontecido, o Oni Akaza desaparece. E o único que resta ali é o espírito de Hakuji, o humano, que agora poderia enfim descansar com sua amada esposa. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. O Akaza foi um personagem marcante, a história dele é uma das mais trágicas, onde mesmo quando era humano, foi cercado pela tristeza, e quando ele parecia estar feliz, algo de ruim acontecia. Ele foi ensinado e instruído a proteger quem era mais fraco, mas quando perdeu aquilo que lhe era mais importante, e acabou cometendo os mesmos atos daqueles que tiraram tudo dele, quebrando as promessas que tinha feito para as pessoas que acreditavam nele. E por isso, quando ele se torna um Oni, ele passa a agir daquela forma, desprezando os fracos, porque a fraqueza o fazia lembrar dele mesmo, e quando ele entende isso, decide pôr um fim em sua própria vida, para que pelo menos uma única vez ele pudesse fazer algo decente e morrer ali com alguma dignidade.